Como encaixar o quadril? Gente, a live, por mais que esse tema pareça ser extremamente complexo, é simples. É muito simples. Eu vou explicar aqui alguns conceitos básicos e aí vocês vão aplicando conforme os dias, certo? Quem tem dificuldade em encaixar o quadril aqui? Me manda eu ou sim. E qual é a dificuldade? Vocês acham que talvez o bumbum esteja empinado, talvez esteja encaixado demais? Me mandem relatos e sensações. Ana Alice já mandou aqui. Eu. Vocês sabem, ó, Mari também. Vocês sabem que nos primeiros anos de balé que eu fiz, o Eliana, ó, a Jaque também tem dificuldade. Ah, será que eu não vou achar aqui? Nos primeiros anos de balé que eu fiz, eu não sabia a forma correta. E aí eu encaixava de um jeito errado, que eu vou mostrar pra vocês agora. E aí, cadê? Tô chegando. Oi, Pam, tudo bem? Ó, a Karina também falou que tem dificuldade. Ah, então essa live é pra vocês. Cadê a imagem? Será que eu não vou encontrar? E aí, o que eu fazia? Vou falar e depois eu mostro. Eu encaixava tanto o quadril, mas tanto, que parecia que eu já não tenho bumbum, né? Eu já não tenho uma musculatura de glúteos avantajada. Então, eu ficava praticamente sem nada. Ou seja, a minha coluna atrás, ela ficava parecendo uma régua. E não é a forma correta. Por quê? Quando a gente fala encaixe o quadril, tem alguns termos, eu não sei que termos que os professores de vocês utilizam, mas encaixar o quadril, guardar o bumbum, que mais? Xixi pra frente, que é justamente a parte do assoalho pélvico, que mais? Tem alguns tipos de correção e às vezes na cabeça do aluno, na cabeça do bailarino, aquilo não se assimila exatamente com o que o professor está mandando e aí vai encaixar no exagerado, no aquele engavetar o bumbum para dentro. Só falam, tem que encaixar e respirar, mas na prática não entendo. Exatamente, ainda tem essa questão de respirar, porque é a mesma pergunta, é a mesma questão, na verdade, quando a gente fala do abdômen contraído. E aí muita gente relata que, Ju, como que eu vou contrair o meu abdômen? Achei. Como que eu vou contrair essa figura aqui que eu queria mostrar pra vocês? Como que eu vou contrair meu abdômen e vou continuar a respirar? Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Não é? 95 a 99% das pessoas, dos alunos que já passaram comigo, tem essa questão. Eu já tive essa questão. Mas vamos lá, vamos falar uma coisa de cada vez. Primeiro, vocês estão vendo a imagem aí. Sinto mais dificuldade ao levantar a perna, justamente por isso. Porque se eu tiver encaixado demais, eu travo o meu quadril e aí eu até levanto a perna, mas eu não consigo levantar o meu máximo. Percebe? Então, oi pra quem tá chegando. Olha lá, olha a imagem. Eu postei, são 3 quadris, né? O verdinho, que é o correto, e os 2 xizinhos, eu não sei se dá pra tirar, não dá pra tirar minha imagem de cima. Mas os 2 em vermelho aqui com X são as formas incorretas. Geralmente, quando a gente fala assim, eu vou encaixar o quadril, eu preciso encaixar o quadril, o que que a gente faz? Essa figura aí do meio. Olha só o que acontece. Vamos olhar primeiro no joelho. O joelho tá como? Um pouquinho flexionado. Já começa por aí. Então, se você sentiu, olha lá, dica, hein? Se você sentiu que encaixou o quadril e o joelho tá um pouquinho dobrado, pode ser que esse encaixe tá igual o do meio e não tá tão adequado assim, certo? Agora, dá uma olhada nessa linha horizontal. Na primeira, ele tá reto, totalmente na horizontal. Na segunda, ele tá um pouquinho tombado. E na terceira, não sei se dá pra vocês enxergarem porque meu vídeo tá em cima, mas ele tá um tombado pro outro lado. Ou seja, como eu vou me referenciar se meu quadril está encaixado ou não? Justamente por essa linha. E aqui na imagem, ele tá bem por cima
do quadril, mas a gente vai pegar como referência para ficar mais fácil de entender, um pouquinho por cima do quadril, um pouquinho por cima da crista ilíaca. Crista ilíaca, todo mundo conhece? Manda um ok, um sim, conheço. E agora, como eu tiro? Vamos lá, então. Crista ilíaca é a pontinha do nosso quadril. Então, para quem sabe, vamos relembrar. Eu sei que eu tô toda paramentada aqui, mas imagine o que está por baixo das roupas, ok? Aqui tem o meu quadril, certo? Vou levantar um pouquinho aqui a blusa. Aqui tem meu quadril, ok? Esses dois ossinhos aqui, ó, que são a ponta do meu quadril, eles são a crista ilíaca. Então, pode fazer esse exercício aí, você também, ó. Tenta achar o pontinho mais alto do seu osso e apalpa. Tenta palpar e aqui, ó, já não tem mais osso. Aqui tem osso, aqui é duro, ok? Esse pontinho mais alto que você encontrar é a sua crista ilíaca. Então, as cristas ilíacas, na verdade, elas são um ótimo ponto de referência primeiro para você achar o alinhamento. Porque quando eu falo de alinhamento do corpo, por exemplo, eu tenho que pensar as duas pontinhas do meu ombro e as duas pontinhas aqui do meu quadril, as cristas. E esse retângulo forma o meu alinhamento corporal. Então, por exemplo, se eu estou na barra e eu estou aqui, ó, olha só, é que essa régua aqui é pequena, mas se eu passar a régua aqui, ó, a pontinha do ombro tá fora da pontinha do meu quadril, ou seja, eu tô desencaixada. Se passar na mesma linha, claro que algumas pessoas têm o ombro um pouquinho mais largo ou o quadril mais largo, mas a ideia é que siga uma linha imaginária. Tudo bem até aí? Vamos voltar no quadril. Então, achei minha crista ilíaca, ok? Se eu ficar de lado, ela está mais ou menos aqui, que é o ponto mais alto. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou imaginar, eu posso fazer com a régua também, não sei porque eu larguei. O que eu posso fazer? Percebe que se eu apalpar, ó, se eu fizer aqui, se eu apalpar, eu consigo colocar até minha mão para dentro, ó, tá? Por cima das minhas cristas ilíacas, tudo bem? Como se eu estivesse colocando a mão na cintura. Quem já fez um papel de espanhola, um papel de paquita, de esmeralda, com certeza já utilizou essas mãos aqui, que não é mão na cintura. É mão aqui, por cima do seu titi ou do seu tutu, não sei como você fala, ok? Então, essa mão é a referência. Agora, olha só, eu vou fazer com a régua. Tenho a referência do meu quadril, ó, tá por cima da minha crista ilíaca, tudo bem? Lembra da imagem lá do começo? Esta linha tem que estar exatamente paralela ao solo, ela tem que estar retinha. Agora, olha só que grande coincidência, se eu arrebitar meu bumbum, vamos lá de novo, ó. Se eu arrebitar o bumbum, olha essa linha para baixo, é que aqui eu tô cheia de roupa. Mas, ó, eu aumentei essa curvatura aqui da minha lombar. O que significa? Não é a posição correta. Eu preciso achar a posição neutra. Então, quando a professora falar a próxima vez, a professora, o professor, você precisa encaixar o quadril. Vamos pensar em posição neutra. Já olha já o comentário. Vamos pensar em posição neutra, ou seja, nem arrebitado, mas também, ó, lembra quando eu falei que eu parecia que já não tinha bumbum? E aí o que eu fazia? Olha a coluna, fica reta e meu bumbum some, parece uma tábua aqui, fica tudo reto, certo? Isso também não é o ideal, apesar de, olha só, eu por muitos anos fiz isso. Então é que não dá pra ver daqui que eu tô muito longe, mas até a hora que eu encaixo demais, o meu quadril, o meu joelho, ele dá uma leve flexionada. Agora, se eu manter ele na posição neutra, eu consigo esticar o meu joelho. Percebe? Então toma um pouco de cuidado. Se eu tivesse com a régua, ó, posição neutra, eu tenho uma curvatura sim da lombar, eu já explico por que a gente não pode deixar a coluna reta. Posição errada, ó, a linha tá apontando para o solo, não posso. E posição também errada, essa linha, ó, tá apontando uma diagonal alta.
Então ela tem que ficar exatamente paralela ao solo, ok? Cambrê. O que acontece? Na hora que eu vou fazer o cambrê, principalmente o derrière, o que acontece? Eu tô aqui, vou fazer o meu cambrezinho, vou ficar de lado. Geralmente o que acontece? Barrigada. E aí eu faço isso? Não. Por que ela pressiona a crista? Porque eu vou crescer e vou inclinar e vou flexionar a minha, hiperestender a minha coluna a partir do tronco e não do quadril. Ou seja, essa parte fica porque eu cresço e aí, ó, percebe? Essa parte fica. Eu não posso, ó, a barrigada lá na frente. Esse é um erro bem comum. E se você perceber, a cadeira ficou bem na frente. E se você perceber no cambrê de barrigada, eu acabo dobrando meu joelho também. Olha só a diferença, dói até minhas costas. E se eu fizer um cambrê, mesmo que mais curto, ó, mas o meu quadril não mexeu. Na frente ele acontece a mesma coisa, a gente faz aquela bundada para trás. Não, é sempre por cima do meu quadril. A gente pode até falar numa live somente sobre cambrê, porque na lateral acontece a mesma correção, porque acaba tombando o quadril de lado, aquela coisa toda que a gente já conhece. Minha boca seca muito rápido. Certo? Então, não vai ser uma chavinha que vai falar assim, nossa, entendi, nunca mais eu vou fazer errado. Não, isso é treino. Ju, como que eu vou treinar? Mas antes do treino, por volta. Por que você não pode retificar a sua coluna? Por quê? Não é à toa que a nossa coluna tem uma curvatura. A gente tem uma curvatura no pescoço, tem uma curvatura aqui na parte torácica e tem uma curvatura na lombar. Ela tem uma importância, ela tem um motivo dessas curvaturas estarem ali. Por quê? Imagina só a minha coluna com as curvaturas, tudo bem? Toda vez que eu sofro um impacto, por exemplo, em um salto, pequeno salto, médio salto, grande salto, eu tenho um impacto da minha coluna. Porque eu estou fazendo o salto, eu tenho força contra o chão e o chão empurra o meu corpo. Leis da física, lembra? E aí eu tenho impacto. Essas curvaturas, elas ajudam a dissipar a energia na minha coluna. Tudo bem até aí? De novo, as curvaturas, aí tem uma explicação maior, mas as curvaturas da minha coluna, no momento de impacto, ajudam a dissipar a energia. Se eu deixo a minha coluna reta, agora sim, como uma régua, eu tiro a curvatura do pescoço, eu tiro a curvatura das costas, e aí tiro a curvatura, fico totalmente reta, o que vai acontecer? O impacto não é dissipado. E aí eu tenho sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga na minha coluna. E aí a longo prazo, vamos lembrar que as lesões, grande parte delas são coisas de longo prazo. Não é um dia que você vai deixar sua coluna reta, retificada, que você vai se machucar. Isso é a longo prazo. É um dia, 2 dias, é um mês, é um ano, é 5 anos. Vem a lesão. E aí, tô aqui, sobrecarga. A chance de eu machucar uma vértebra ou até mesmo o disco intervertebral, que é a junção entre uma vértebra e outra, é muito grande. E aí ser premiado, como eu, de uma protusão discal. E aí você vai falar, Ju, mas por que você teve protusão discal? Claro que existem vários fatores, mas eu tenho aqui na minha cabeça que um dos fatores que me ajudou a ter a protusão discal, que é o início da hérnia de disco, foi justamente no início fazer essa coluna reta. Aqui no pescoço e na torácica não, mas a minha lombar sempre reta. Percebe? E aí, como a Mari falou lá no começo, quando a gente faz essa posição, vamos lá de novo aqui para minha barra. Quando faz a posição aqui da coluna sabe, aquele encaixe, eu não tenho
mobilidade. Na frente até vai, mas atrás, olha isso, eu não consigo. Por quê? São forças contrárias. Meu corpo tá sem tipo cabo de guerra. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, percebe? Agora, se eu penso no quadril na posição neutra, paralela ao solo, puxo o corpo para cima, essa dica é boa também. Pensa no corpo para cima, tá? Sempre para cima. Pode parecer meio óbvio, mas não é. Pense em puxar para cima. E aí você consegue movimentar a sua perna normalmente. Você viu? Até estralou aqui, não sei se saiu o som. Tá? Então, como o quadril é justamente uma base muito grande, se ele não estiver alinhado, ele vai interferir em muitas outras coisas, como a gente mostrou no cambré, como a gente mostrou em arabesques, em panchês, enfim, tá? Então isso precisa estar muito bem encaixado e entendido na cabeça, que o encaixado é neutro, é a reguinha retinha na horizontal. Se eu pensar aqui, eu tenho que manter a minha curvatura lombar. E aí, tem uma questão bem importante, que até me mandaram no direct um pouco antes da live. Algumas pessoas têm essa curvatura, principalmente lombar, mais acentuada. Ah, Ju, e aí, como que eu faço? Porque meu professor acha que eu tô sempre desencaixada, mas eu não tô, eu tô fazendo muita força. Então, vai ser uma luta diária ali. Por quê? É natural da pessoa. A pessoa nasceu assim, a anatomia dela ter essa curvatura mais acentuada. Claro que aí entra o fortalecimento, pode diminuir essa curvatura, a gente chama de lordose, tudo bem? Quando essa lordose em excesso, ela tá acentuada. Um treino de fortalecimento ajuda, e até mesmo pilates, até mesmo fisioterapia pode fortalecer alguns músculos que talvez estejam, como fala, inativos, e aí você acorda essa musculatura e consegue melhorar. Talvez não chegue no ideal, no padrão, como é que fala? Não é no padrão, mas no natural, mais próximo do natural, mas você vai deixar ali o seu quadril ok, certo? E algumas pessoas vão ter o inverso, vão ter a coluna mais retificada. Percebe? Então a gente tem a média, que é a curvatura ok, pessoas que vão ter essa curvatura mais acentuada e pessoas que não vão ter essa curvatura. E aí você precisa ver em qual desses três grupos você se encaixa. E a partir disso, fazer os ajustes necessários. Lembrando sempre disso. Reto, reto, reto. Se eu pensar na reguinha lá, pontar na minha crista ilíaca, sempre reto. Tudo bem? Cris, isso mesmo. Sofria muito com os movimentos a derrière. Não sei escrever certo. Escreveu, tá certo. Exatamente, porque às vezes é uma luta. Você tá lá puxando para um lado e a perna quer puxar para o outro. E não, aí, ó, percebe? Como que eu faço para ter pernas altas? Nesse caso, talvez não seja falta de força, não seja falta de flexibilidade. Um simples ajuste de quadril já vai resolver, certo? A Jaque, eu tenho bem acentuada e sofro. Fora que jogo o joelho para trás. E aí, importante quando a gente fala em alinhamentos, que é o nosso corpo é uma cadeia. Então, se eu tô pensando em alguma coisa do meu joelho, eu tenho que observar o meu tornozelo, que é uma articulação antes, e tenho que ver uma articulação depois, que nesse caso é o quadril. Porque, às vezes, esse desencaixe do quadril não é de fato só do quadril. Veja bem se vocês vão entender a ideia. Às vezes o desencaixe do quadril não vem só por causa do quadril. Às vezes ele vem por causa de um joelho que não está bem posicionado. E aí uma coisa reflete na outra. Ou até mesmo uma postura da coluna, sei lá, a coluna torácica, que é essa nossa parte mais aqui de cima, não está bem colocada. E aí sobrecarrega não. E aí acaba refletindo no quadril, que reflete no joelho, que reflete no tornozelo. Tá? Vamos lembrar disso também. Às vezes a gente fala por segmentos, mas o nosso corpo é uma cadeia. Uma coisa puxa a outra. E aí uma lesão, infelizmente, puxa a outra também.
Porque se eu tenho uma propensão a ter lesão de joelho, eu tenho que ver como tá meu quadril, porque ele pode sobrecarregar, tá? Ju, mas eu sinto muita dificuldade, eu não consigo achar a posição neutra ainda. Eu entendi que você me explicou da régua, eu entendi, eu assimilei, mas o meu corpo não tá fazendo, não tá rolando. O que eu tenho que fazer? Exercício de mobilização do seu quadril. O que você vai fazer? Pode ser em pé, apoiando em alguma coisa ou não. É bem simples. Você vai fazer as duas, na verdade, as 3 posições e achar o meio termo. Tudo bem? Então você pode até fazer com a mão na cintura aqui para você realmente encontrar o seu quadril, certo? Então, o que você vai fazer? Posição exagerada. Eu estou fazendo aqui com o pé afastado. O pé afastado ajuda, tudo bem? Posição exagerada, posição exagerada. Posição, e aí eu posso usar até essa parte da coluna, tá? Posição exagerada, posição exagerada. Exagerado, exagerado. Faço isso algumas vezes, justamente para o meu corpo entender a amplitude do movimento. Exagerado, exagerado. Terminou? Tenta achar o neutro. Nem o exagerado, nem o exagerado. Solta as pernas e tenta achar a posição neutra. E aí, uma dica para o início. Olhe-se no espelho, tá? Olhe-se no espelho, tenta encontrar o seu ossinho lá, a sua crista ilíaca. No espelho de lado, no espelho de frente, não sei, tá? E aí, isso no começo, pelo amor de Deus, no começo. Por quê? Se você ficar olhando, olha só como uma coisa puxa a outra também. Se você ficar olhando no espelho e se viciar só encaixar o quadril quando você estiver olhando, e quando não tiver espelho lá na barra, lá na academia, que você faz balé, como é que faz? Você não vai encaixar o quadril? Tem que tomar cuidado com isso. O espelho, até um tema de post interessante. O espelho, ele é para ajudar a gente no encaixe, nas linhas, mas a gente não pode se tornar refém dele, tá? Num primeiro momento ele vai ajudar, porque na visualização você consegue já fazer os ajustes, já fazer a sua própria correção, mas aos poucos ir entendendo o que músculo que você tem que contrair, para onde que você tem que pensar, para poder realmente encaixar o seu quadril ou fazer a posição que você queira e desapegar do espelho, porque quando não tiver, vai ficar difícil de você encaixar sem ele. Combinado? Poderia, por favor, repetir o que você falou, a relação do encaixe com as pernas altas? É que travou para mim, com certeza. Vamos supor, porque é como se fosse um cabo de guerra, Cris. Puxa de um lado, puxa do outro. Puxa de um lado, puxa do outro. Então, se eu penso lá, gaveta, engavetei meu bumbum. Na frente eu até consigo movimentar minha perna, até vai um pouquinho, mas atrás, ó, vou fazer de lado. Atrás eu não consigo, por quê? O meu quadril tá buscando a força para frente e aqui o meu fêmur, imagina assim, ó, aqui tá o meu quadril, aqui é o fêmur, encaixei. O quadril tá querendo ir para frente e o fêmur tá querendo ir para trás, ou seja, ó o cabo de guerra aqui. Ó, tá acontecendo exatamente aqui essa guerra, ó. Ó o cabo de guerra. Agora, se eu encaixar o quadril da maneira correta, puxar o corpo para cima, eu consigo fazer um arabesque. E aí a gente entra até no outro ponto. Eu achei que essa live ia ser rápida, mas tem muita coisa pra gente pensar. Quando eu estou no arabesque, eu tenho sim uma leve, ó, reguinha. Quando eu estou fazendo um arabesque, eu tenho uma leve inclinação do meu quadril. Eu não posso também deixar o quadril reto aqui. Ou eu faço o exagero, ele não sai nem 45 graus. Se eu deixar ele totalmente reto, ele vai chegar no limite, mas eu tenho que tombar. E aí vai muito do feeling de cada pessoa. Eu tenho que tombar situação de arabesque, ok? Eu vou tombar um pouquinho. Se eu tombar demais, eu vou desencaixar.
é uma linha muito tênue entre manter no arabesque, entre manter encaixado, fazer o desencaixe que o arabesque te permite e que tem que fazer, e desencaixar demais. Que aí, uma dica para você não desencaixar o quadril em excesso no arabesque é manter o abdômen contraído. Porque essa musculatura da frente vai te ajudar a segurar um pouco esse quadril. Se você soltar a barriga, primeiro vai sobrecarregar suas costas, a chance de você desencaixar o quadril também é bem grande. E quando a gente tem um penché, aí também vai de acordo com a altura do seu arabesque. Concorda? Se eu faço um arabesque, 90 graus, se eu faço um arabesque, sei lá, 80 graus, se eu faço um arabesque penché 180, é inevitável que o meu quadril ele vá um pouco mais, tá? Então ele precisa também respeitar a altura que tá o seu arabesque lá atrás. Não adianta eu fazer um quadril para penché, sendo que minha perna não tá nem 60 graus. A perna ao lado. Sim, entendi agora, Mari. Talvez seja um développé, ela se conde, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. Aí você vai ter um desencaixe a nível de altura de crista ilíaca. Então você tem aqui, esse é importante falar disso também. Lembra lá das cristas ilíacas? Elas precisam estar na mesma altura. Se eu tenho uma mais alta que a outra, não é tão interessante. Mas aí entra, olha só, como uma coisa acaba respondendo a outra. Se eu tenho um développé à la seconde, ou eu tenho um grand battement à la seconde, o meu quadril deve ficar assim, pelo menos até 90 graus. Quando a gente fala lateral, 90 graus eu ainda tenho um encaixe. Agora, se eu subir um pouco mais de 90 graus, é anatômico, o meu quadril ele tem que ir um pouquinho e não desencaixar, desalinhar um pouquinho essas cristas ilíacas. E se eu subir minha perna a sei lá, 100 graus, eu tenho um pouco mais. E se eu tiver a perna que coça a minha orelha lindamente, porque eu sou super flexível, aí eu tenho um desencaixe maior, tá? Então toma um pouco de cuidado, porque, mais uma vez, é uma linha, principalmente para quem está chegando aqui e não pegou a explicação do começo, é uma linha muito tênue entre o desencaixe permitido e o desencaixe em excesso, tá? Eu tenho uma foto que se nota muito, passa dos 90 graus. Porque é anatômico, porque se você vier com o quadril, ó, a nossa físio chegou aí. Eu tenho o quadril aqui, é tipo uma casinha. Vou fazer para esse lado, né? Essa perna aqui. Eu tenho uma casinha, ele tem um limite. Se eu for mais, ó, o fêmur desencaixou, então eu preciso acompanhar. Mais uma vez, vai de acordo com a altura dos seus arabesques. Tá? Não adianta você desencaixar, achar que tá arrasando e tá com a perna a 60 graus. Por favor, aí vão falar que a Juliana lá do Balé Sem Lesão falou que podia. Vocês me matam no coração, tá bom? Me manda, Má, me manda foto. Me manda foto. Sabe uma dica legal? Faça uns pontinhos na foto para você se perceber também. Faz 2 pontinhos aqui no ombro, tenta achar suas cristas ilíacas e aí você tenta perceber se tá desencaixado ou não, tá? E aí, mais uma vez, vai da anatomia de cada pessoa. Tem pessoas que têm esse acetábulo, essa curvatura do quadril mais fechada. Quando foi que eu recebi uma pergunta dessa? Foi essa semana. Alguma pergunta assim, é porque a minha médica disse que eu não consigo ter mais abertura, nesse caso de andeor, pelo que eu entendi. Minha médica disse que eu não posso ter mais abertura de andeor, mas existe algum exercício que eu possa melhorar? E aí foi justamente essa resposta que eu dei. Talvez o seu quadril, ele seja mais, o seu acetábulo, desculpa, ele seja mais fechado e aí o seu fêmur não consegue rodar tanto. Algumas pessoas, naturalmente, porque Deus quis assim, tem uma abertura uma abertura mais aberta fica feio, né? Mas uma abertura maior e aí o seu fêmur consegue rodar legal lá dentro. Por isso que pessoas têm
às vezes nem faz balé, não trabalha com isso, não fez nenhum tipo de exercício específico e tem muita DO. Justamente por causa disso, tá? Lembre-se que cada corpo é um corpo e a anatomia interfere muito. Puxa, peguei o papo no meio, super importante. Depois você assiste, Dani, vê se eu não tô... me manda a sua assinatura embaixo depois da live, se você concorda.